Você já desejou sabedoria? Mas não qualquer sabedoria. Estou falando daquela que atravessa gerações, que molda nações, que vem diretamente do trono de Deus. Imagine receber de Deus uma pergunta, e Ele mesmo te oferece o que quiseres. Riqueza? Poder? Vingança contra inimigos? E você escolhe sabedoria. Esse foi Salomão. O homem que não pediu para reinar sobre todos, mas para compreender o coração de todos. O rei que, diante da oportunidade de conquistar o mundo, escolheu conquistar a verdade. Mas o que muitos não sabem é que a história de Salomão é muito mais sombria do que parece. Porque o mesmo dom que o elevou aos céus, também foi a chave que abriu as portas da sua ruína. Como é possível que o homem mais sábio da terra tenha se perdido? Como alguém que ouviu a voz de Deus, acabou seduzido pelas vozes do mundo? Salomão foi escolhido, ungido, estabelecido, mas também foi tentado, dividido e, por fim, esquecido. E essa história não é apenas sobre um rei. É sobre todos que já se sentiram no auge, e mesmo assim, vazios. Todos que pediram a coisa certa, mas usaram do jeito errado. Todos que ouviram a voz de Deus, e ainda assim, se afastaram. A história de Salomão é um alerta. Um grito entre os capítulos da Bíblia. Cuidado com o que você pede. E mais ainda, com o que você faz com o que recebeu. Porque nem mesmo a sabedoria pode salvar alguém que escolhe seguir o próprio coração. A poeira ainda pairava sobre Jerusalém quando as trombetas soaram pela cidade. O rei Davi, já velho e enfraquecido pelos anos de batalhas, enfermidades e lutas espirituais, sabia que seu tempo estava acabando. E era necessário escolher um sucessor. Mas entre os filhos do rei, muitos disputavam o trono. Havia ambição, intrigas e até planos de golpe dentro do próprio palácio. Enquanto uns armavam pela coroa, outro orava em silêncio. Salomão não era o mais forte. Não era o mais velho. Não era o mais temido entre os irmãos. Mas era o escolhido. Filho de Davi com Batseba, a mulher marcada por um escândalo do passado, Salomão era fruto de uma união restaurada pela misericórdia divina. E talvez por isso, carregasse sobre si um destino ainda mais delicado, ser símbolo da graça que transforma, e do poder que reconstrói. O profeta Natã foi enviado. O sacerdote Zadok ungiu com óleo sagrado. E diante do povo, Salomão foi coroado como o novo rei de Israel. Um jovem com olhar sereno, expressão humilde e coração disposto. Mas com a coroa veio também o peso. O povo era numeroso. Os desafios, imensos. As guerras não tinham cessado por completo. E a expectativa sobre ele era esmagadora. Como liderar uma nação com tantas feridas? Como manter a aliança de Davi com Deus? Como ser fiel, quando os olhos de todos estão sobre você? Foi então que, em uma noite silenciosa, enquanto dormia em Gibeão, Salomão teve um encontro com o próprio Deus. O Senhor apareceu a ele em sonho e disse: "Pede o que queres que eu te dê." A partir dali, a história deixaria de ser apenas de um rei. E passaria a ser sobre o homem mais sábio que já pisou na terra, e os perigos que acompanham esse domingo. O pedido de Salomão foi simples, mas carregado de profundidade. Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Deus se agradou tanto daquele pedido que fez mais do que o rei havia solicitado. Não apenas lhe deu sabedoria, mas também riqueza, honra e um reinado de paz. E assim, Salomão passou a ser conhecido em toda a terra como o rei mais sábio que já existiu. Reis de outras nações o procuravam. Rainhas viajavam grandes distâncias apenas para ouvir suas palavras. Seus julgamentos eram justos. Seus conselhos, irrefutáveis. Seus provérbios, eternos. Mas com a sabedoria, vieram também as escolhas. E com as escolhas, vieram os testes. Certa vez, duas mulheres foram levadas até ele, ambas clamando ser mãe da mesma criança. Não havia testemunhas. Não havia provas. A verdade estava oculta sob lágrimas e desespero.
Mas Salomão, com sabedoria divina, pediu que trouxessem uma espada. Disse que a criança seria dividida ao meio, e metade seria dada a cada mulher. A verdadeira mãe implorou pela vida do filho, preferindo perdê-lo a vê-lo morto. E naquele gesto de dor, Salomão reconheceu a verdade. Israel aplaudiu seu rei. O mundo se curvou à sua inteligência. Ele escreveu 3.000 provérbios. Compôs mais de 1.000 cânticos. Edificou templos, palácios e jardins. Foi o responsável pela construção do templo do Senhor, uma obra de ouro e reverência, que se tornaria o símbolo da fé do povo. Mas nem toda sabedoria é suficiente para proteger um coração distraído. E foi no auge da sua glória, que a sombra começou a se formar. O rei, admirado e louvado, começou a se cercar de alianças com povos estrangeiros. Tomou para si centenas de esposas, muitas delas de nações que não temiam ao Deus de Israel. E com elas, vieram os deuses estranhos. Salomão, o rei que ouvirá diretamente a voz de Deus, começou a permitir altares pagãos em sua terra. Começou a se curvar, ainda que em silêncio, aos ídolos que antes desprezava. A sabedoria permanecia. Mas o temor estava se esvaindo. E quando o temor vai embora, a queda se aproxima. O rei que um dia ergueu o templo do Deus vivo, agora permitia que imagens de Astarote, Moloque e outros deuses profanos fossem erguidas em Israel. Altar por altar. Mulher por mulher. Um desvio sutil, quase imperceptível, até que a presença de Deus se tornou apenas uma lembrança distante. O coração de Salomão já não pulsava no mesmo compasso do céu. E então, a palavra do Senhor veio até ele, não mais em sonho, mas em juízo. Porquanto isto houve em ti, e não guardaste o meu concerto, nem os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino. Foi como um trovão cortando o céu de Jerusalém. Aquele que fora o homem mais sábio da terra, agora ouvia da boca de Deus que perderia tudo. A promessa não seria quebrada por completo, por amor a Davi. Mas o reino seria dividido. A unidade de Israel, conquistada com sangue e oração, seria despedaçada pelas mãos dos filhos. Salomão viu o futuro diante de si. Um futuro onde o povo se perderia. Onde os altares se multiplicariam não para Deus, mas para ídolos de pedra e bronze. Onde a sabedoria se tornaria ruído entre vozes profanas. A glória da sua juventude, agora manchada por sua velhice. E naquele momento, no mais profundo silêncio de seu palácio dourado, Salomão entendeu a tragédia de se afastar do temor do Senhor. Não houve guerra. Não houve exílio. Houve algo ainda mais doloroso. O afastamento da presença. Nenhuma riqueza. Nenhuma mulher. Nenhuma palavra. Nada. Era suficiente para preencher o vazio deixado pela ausência de Deus. E ali, em meio ao ouro que já não brilhava como antes, Salomão chorou. Pois toda a sua sabedoria o havia guiado, direto para longe do Criador. Nos últimos dias de sua vida, Salomão não era mais o jovem sonhador que buscava sabedoria. Era um homem marcado pelas escolhas. Carregado por lembranças. Cercado por silêncio. O mesmo Deus que o visitará em sonhos, que o guiara para julgar com justiça e construir um templo sagrado, agora já não era mais ouvido com clareza. Não por ausência divina, mas por causa de um coração endurecido. E mesmo assim, no fim, Salomão escreveu algo. Algo que atravessou o tempo. Algo que soa como confissão, como alerta, como grito. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Esse foi seu lamento. Seu legado de arrependimento. Nos livros de Eclesiastes e Provérbios, vemos um homem que conheceu o mais alto nível de sabedoria e glória. Mas também experimentou o frio da distância de Deus. E no fim, suas palavras apontam para a verdade que, desde o início, ele sabia. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Salomão entendeu, ainda que tardiamente, que sem temor a Deus, a sabedoria se torna soberba. Que sem a presença do Altíssimo, o ouro vira pó. Que não importa o quanto alguém conquiste. Se o coração estiver longe do Criador, tudo será vazio.
E é aqui que a história se fecha. Não com guerras ou mortes, mas com uma alma que se curva, com um rei que reconhece seu erro, e com um chamado silencioso para cada um de nós. Volte. Volte enquanto há tempo. Volte enquanto o templo ainda está de pé. Volte, antes que a sabedoria se transforme em vaidade. Porque não é o quanto você sabe, é o quanto você teme a Deus. A história de Salomão ecoa como um espelho para todos que buscam algo além deste mundo. Ele teve tudo: riqueza, sabedoria, honra, fama e o respeito de reis e rainhas. Mas quando se afastou da presença de Deus, descobriu que o tudo sem Deus é o mesmo que nada. Quantas vezes nós também buscamos respostas, reconhecimento, conquistas, mas deixamos o altar da fé empoeirado? Quantas vezes pedimos sabedoria, mas não temos coragem de obedecer? Salomão nos ensina que a verdadeira grandeza não está em quantos versículos sabemos, nem quantas bênçãos recebemos, mas em permanecer no temor ao Senhor. Mesmo quando tudo vai bem, mesmo quando somos elogiados, mesmo quando achamos que já sabemos demais. Porque o perigo da sabedoria é achar que podemos viver sem direção. E o perigo do sucesso é pensar que já não precisamos mais orar. Que nunca nos esqueçamos. O início da sabedoria é o temor do Senhor. E o fim é a eternidade com Ele. Tudo que estiver fora disso será vaidade. Se essa história falou com você, se em algum momento você sentiu Deus te chamando de volta, ou se lembrou de decisões que te afastaram da presença dele, este é o momento de recomeçar. Volte ao altar. Volte à oração. Volte ao primeiro amor. Volte à presença que nunca deixou de te esperar. E se essa história tocou o seu coração, comente aqui embaixo: eu escolho voltar. Se inscreva no canal para ouvir mais histórias como essa. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem. E agora, fique conosco para a oração final, onde vamos clamar juntos para que Deus nos dê sabedoria, mas principalmente, temor para permanecer firmes até o fim. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia, Criador dos céus e da terra, neste momento de silêncio e entrega, nós nos colocamos diante de Ti com humildade, reconhecendo que, muitas vezes, como Salomão, nós também pedimos sabedoria, mas esquecemos do temor. Buscamos respostas, mas deixamos de lado a Tua presença. Senhor, perdoa-nos. Tu sondas os corações, conheces os nossos pensamentos mais íntimos. Sabes quantas vezes nos deixamos seduzir pelas distrações deste mundo? Quantas vezes trocamos o altar da adoração por tronos passageiros, por elogios vazios, por conquistas que não Te agradam? Mas hoje, Senhor, voltamos os nossos olhos para Ti. Queremos a sabedoria que vem do alto. Não há que enche o coração, mas há que nos conduz à obediência. Aquela que nos faz amar a Tua lei, desejar a Tua vontade, e andar nos Teus caminhos, mesmo quando tudo ao nosso redor diz o contrário. Pai, dá-nos um coração entendido. Ensina-nos a discernir entre o bem e o mal. Ensina-nos a julgar com justiça, a falar com graça, a viver com reverência. Livra-nos da soberba disfarçada de sabedoria. Livra-nos da frieza disfarçada de conhecimento. Que o nosso saber nunca esteja acima da nossa fé. Senhor, se um dia estivermos no topo, que não nos esqueçamos de quem nos levantou. E se um dia tropeçarmos, que jamais deixemos de ouvir a Tua voz chamando de volta. Assim como Tu visitaste Salomão em Gibeão. Visita-nos hoje. Mesmo aqui, mesmo agora. Fala conosco nos sonhos, nos dias difíceis, nos momentos de decisão. Que a Tua palavra seja sempre a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não queremos apenas sabedoria para vencer. Queremos sabedoria para permanecer. Sabedoria para não nos perder no caminho. Sabedoria para manter o coração alinhado ao Teu. E se em algum momento nos afastamos, Senhor, se em algum momento Te deixamos em segundo plano, que essa seja a noite do retorno, do recomeço, do arrependimento sincero.
Que cada pessoa que ora agora comigo sinta a tua presença. Restaura, Senhor. Purifica. Levanta. E faz de cada um de nós instrumentos do teu reino. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, aquele que é maior que Salomão, a sabedoria encarnada, nosso Salvador e Rei. Nós oramos. Nós voltamos. Nós confiamos. Amém.